Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito do sábio e do insensato, de acordo com Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 17, que diz o seguinte: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias eles são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Queridos, quando o apóstolo Paulo está escrevendo para os irmãos lá de Efésios, ele diz o seguinte: eu quero que vocês tomem cuidado. Tomar cuidado com o quê? Com a maneira como vocês estão vivendo. Com a maneira como vocês estão vivendo. Tomem cuidado. E o apóstolo Paulo diz por que eles devem tomar cuidado? Porque no modo de viver existe dois tipos de pessoa. Existe o tolo e existe o sábio. O tolo, de acordo com o nosso texto, ele é aquele despreocupado. É aquele que gasta o seu tempo com qualquer coisa. É aquele que não considera que o seu tempo é valioso. É aquele que não para perceber e ponderar o seu estilo de vida. Vive de maneira displicente. Vive como se não houvesse amanhã. Vive como se não fosse prestar contas com ninguém. Vive como se não fosse colher nada. O insensato, queridos, ele é despreocupado. E ele não busca a vontade do Senhor. Ele não está preocupado com o que agrada a Deus. Ele não está preocupado com o que Deus quer que ele faça. De acordo com o nosso texto, esse é o insensato. Esse é o louco. Esse é aquele que não tem sabedoria. Mas nós somos chamados a viver como sábios. E como é que vive um sábio de acordo com o nosso texto? Um sábio é aquele que tem cuidado da maneira como vive. O sábio é aquele que observa muito bem o seu estilo de vida. O sábio é aquele que considera que nós estamos vivendo dias maus. Estamos vivendo dias difíceis. Por isso, ele observa e valoriza muito o tempo. E ele dedica, queridos, o tempo principalmente para buscar conhecer a vontade de Deus, para buscar conhecer qual é a vontade do Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Porque, queridos, nós temos uma vontade, nós gostaríamos de viver de uma maneira, nós gostaríamos de desperdiçar o nosso tempo de uma forma, mas Deus, Ele quer que eu viva de uma maneira. Ele quer que eu gaste meu tempo da maneira dEle. Ele quer que eu busque a vontade dEle. Ele tem nos conduzido a pensar dessa maneira. Então, meu desejo para você é que você seja um homem, uma mulher sábia. Que você seja uma pessoa, queridos, que considera Deus na vida. Que você não viva e não diga como pessoas tolas dizendo eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu ajo como quiser, eu penso como eu quiser. Eu refreio se eu quiser a minha língua. Eu gasto meu tempo como quiser. Que você não seja uma pessoa assim, porque quem pensa assim é tolo, é insensato. Mostra que não tem sabedoria. Mas o homem, uma mulher, a pessoa sábia, é aquela que considera Deus na vida. É aquela que, antes de fazer qualquer coisa, ela considera Deus na sua vida, porque ela sabe que o que ela plantar, ela vai colher. Ela considera o seu modo de viver. Ela sabe que estamos vivendo dias difíceis que ela não pode viver de qualquer maneira. Que ela precisa aproveitar o seu tempo. Ela precisa aproveitar o seu tempo principalmente para buscar qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, que você busque diante do Senhor cada vez mais ser sábio. Que você busque diante do Senhor cada vez mais ser uma pessoa que busca a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia de ouvir a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, considerar que o Senhor quer que vivamos de maneira sábia. Então nós pedimos em nome de Jesus, trabalha, Senhor Deus, em nossa vida, trabalhe em nosso coração, que possamos ouvir as Tuas palavras, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos obedecer ao Senhor,
Que nós não venhamos nos entregar à loucura do nosso próprio coração, à loucura da nossa própria vontade. Porque por vezes, Senhor Deus, a nossa vontade é fazer coisas erradas, é andar no nosso próprio caminho, é considerar a nossa própria vontade. Nós queremos fazer a Tua vontade. Por isso nós oramos, Senhor. Nos ilumina os nossos passos, o nosso caminho, a nossa vida, a nossa semana, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.